Olá pessoal, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 desta aula. Vamos agora para a parte 2. O disjuntor possui algumas características elétricas que são muito importantes quando a gente decide fazer o seu dimensionamento. E uma delas, a principal entre elas, digamos, é a corrente nominal. Essa corrente nominal do disjuntor, está aqui a informação, seria esse 50 aqui, por exemplo, ele representa o valor da corrente de carga na qual o disjuntor deve suportar por um tempo infinitamente grande. O disjuntor não deve nunca desarmar quando ele é percorrido por essa corrente nominal. Correntes acima desse valor, como uma corrente de sobrecarga, uma corrente de curto-circuito, farão o disjuntor atuar ou pela proteção magnética ou pela proteção térmica. É interessante que se esse disjuntor ele for termomagnético, esse valor ele é fixo, é 50 sempre. Mas se ele for um disjuntor motor, aqui a gente vai ter aquele disco de ajuste da corrente, que vai nos permitir uma faixa de variação dessa corrente que está relacionada principalmente com a proteção da corrente de sobrecarga. Se a gente tem um disjuntor de 50 amperes, se passar por ele 55, 60, 70, devido a alguma sobrecarga no circuito, ele vai atuar. Então, quando é um disjuntor motor, a gente sabe que os motores possuem um fator de serviço, eles são mais propensos a alguma sobrecarga ocorrer nele, e a gente tem aí um disco para um ajuste da faixa de operação dessa corrente de sobrecarga, de atuação dessa corrente de sobrecarga. Uma outra característica aí seria a capacidade de interrupção, Isso aqui nos lembra dos fusíveis, justamente porque essa capacidade de interrupção está relacionado com o valor máximo da corrente que o disjuntor consegue atuar na proteção de um curto-circuito. Então aqui a gente consegue identificar, por exemplo, esse 3.000 aqui, 3 kA seria o valor máximo de corrente de curto que esse disjuntor consegue atuar. Se a gente fizer um paralelo aqui entre o disjuntor e o fusível, a gente vai perceber que o fusível ele possuía uma capacidade de interrupção da ordem de 80, 100, 120 kA. São valores, às vezes, até mais elevados do que a proteção de curto-circuito de um disjuntor. Justamente porque o princípio de funcionamento dos dois equipamentos é diferente. O fusível ele tem um elo de sacrifício que ele vai se queimar assim que passar um valor muito alto de corrente. Já no disjuntor, a gente tem uma bobina através de uma força magnética, então corre o risco daquele pistão, se a corrente for muito alta, a gente acaba queimando a bobina e interrompendo, e cessando o campo magnético antes daquele pistão metálico atuar e etc. Tem a questão do arco elétrico, que deve ser suprimido naquela câmara de ar. Então, são algumas questões que fazem com que o disjuntor ele possua uma capacidade de interrupção muitas vezes inferior à de um fusível. Mas uma grande vantagem do disjuntor em relação ao fusível é que uma vez desarmado ele pode ser armado novamente, não é necessário fazer a substituição do componente. Relacionado aqui à capacidade de interrupção, nós temos a curva de ruptura, que ele é um gráfico, uma curva característica do equipamento que define, é um gráfico de tempo vezes a corrente nominal, que representa o tempo que o disjuntor consegue suportar essa corrente elevada, sem que ele desarme o circuito. Então é uma corrente de ruptura aí que vai possuir um valor elevado, mas o disjuntor vai suportar esse valor durante um determinado tempo. A gente precisa lembrar que alguns circuitos, principalmente circuitos indutivos, motores, bobinas, transformadores, eles podem ter uma corrente de partida, uma corrente de pico bem elevada. Então esses disjuntores eles precisam suportar essa corrente elevada do pico durante a partida. Então existe um tempo ali que o disjuntor não deve desarmar. Esses disjuntores eles vão ser classificados então com relação às curvas B, C e D. Aqui a gente consegue perceber, por exemplo, que esse disjuntor é um disjuntor de curva C. Por que a gente não tem o A? Pensa se eu tivesse um A50, esse A poderia ser confundido com amperes, Eu ia fazer uma leitura que seria um disjuntor de 50 amperes. E de fato o 50 é da corrente nominal dele. Mas esse A poderia causar confusão entre a curva e a representação gráfica da unidade de amperes, o símbolo da unidade de amperes. Por isso a gente não tem a curva A, tem a curva B, C e D. A gente tem também a tensão nominal, que está relacionado com o máximo de tensão que esse disjuntor pode ser empregado por questão de isolação elétrica. E aqui, junto com a tensão nominal, a gente consegue ver o símbolo de corrente contínua ou de corrente alternada.
No caso aqui, a gente percebe que esse disjuntor é de corrente alternada. E aí, existem disjuntores tanto de corrente contínua quanto de corrente alternada. Se a gente para pensar na proteção, seccionamento, o seccionamento permite uma passagem de corrente, independente se é contínua ou se é alternada. A proteção contra a sobrecarga, que é o elemento bimetálico, é devido ao aquecimento. Tanto a corrente contínua quanto a corrente alternada causam um efeito Joule no metal que provoca aquecimento. E a proteção contra a corrente de curto-circuito, né? O condutor sendo percorrido por corrente gera campo elétrico, independente se é corrente alternada ou corrente contínua, né? Vai ter uma questão aí da variação ou não do fluxo magnético, mas para que a nossa aplicação aqui não é necessário, a gente não quer induzir nenhuma tensão. Então a corrente contínua também é responsável pela proteção de curto-circuito. Então qual é a diferença entre um e outro? A diferença, pessoal, se a gente conseguir imaginar, vamos pensar aqui em um circuito. Vamos imaginar uma onda, né, senoidal de 127, né? Essa onda aqui ela vai ter um valor máximo de 127 raiz de 3. Ela vai ter um valor RMS de 127. Mas essa é uma onda que ela varia ao longo do tempo. Então, a gente consegue perceber que durante 2 instantes de tempo dentro de um período, essa onda possui um valor de corrente igual a zero, né? Em alguns desses momentos vai possuir um valor máximo, né? Mas em 2 vezes por período, por exemplo, esse valor vai ser igual a zero. E aí, o chaveamento dessa corrente alternada, né? O seccionamento do circuito na corrente alternada pode ocorrer em pontos que nós não temos uma intensidade de corrente tão elevada. Qual que é a conclusão disso? O arco elétrico de correntes alternadas ele é bem menor do que se eu tivesse, por exemplo, um sinal contínuo, né? Que o RMS ele é uma representação contínua do sinal alternado. Então, se eu tivesse um sinal contínuo de 127 também, em qualquer momento que eu faça essa interrupção dessa corrente, esse seccionamento, eu vou ter um arco elétrico muito mais forte do que um arco elétrico para a mesma intensidade de corrente alternada. Por isso que os disjuntores de corrente contínua precisam ter uma câmara de supressão de arco elétrico muito mais bem elaborado do que um disjuntor de corrente alternada. E isso faz com que o preço dele também seja mais elevado. Então a gente precisa tomar cuidado ao tentar empregar disjuntores de corrente alternada e circuitos de corrente contínua, certo? Sobre as classificações dos disjuntores, né, a gente tem que a curva B, C e D vai estar relacionada com o pico de corrente que passa pelo circuito, né? Então isso está relacionado também com a característica do circuito. As curvas B elas são utilizadas para a proteção de cargas resistivas, como chuveiro, aquecedor, circuito de iluminação e tomada de luz geral. Por que circuitos resistivos? A gente sabe que no circuito resistivo, quando a gente secciona esse circuito, quando a gente liga, né, ou desliga ele, a gente manobra esse circuito, essa corrente ela passa de zero para o seu valor máximo instantaneamente. Então não há ali uma variação, uma corrente de pico muito elevada. Então esse disjuntor ele não precisa suportar essa corrente acima do valor nominal durante muito tempo. Então ele vai suportar correntes de pico aí de 3 a 5 vezes o seu valor nominal, né? E existe uma curva que a gente vai dar uma olhada nela. Mas o mais interessante aqui é que essas cargas nas quais os disjuntores tipo B são utilizados não possuem um valor de pico muito acentuado. Diferente das curvas de tipo C, que são utilizados mais para proteção de cargas reativas, né, na sua grande maioria indutivas, como motores, ar-condicionado, micro-ondas, geladeiras, máquina de lavar, tomadas de uso específico, né, que são utilizadas para esses eletrodomésticos mais pesados. E o interessante é que esse disjuntor ele deve suportar essa corrente de pico durante suportar valores de 5 a 10 vezes a nominal. Então a gente percebe que ele tem que ter a capacidade de suportar uma corrente maior, justamente porque esses equipamentos podem possuir uma corrente de pico mais elevada. E aí, seguindo a lógica, a curva tipo D já é utilizada para cargas industriais com elevadíssimos valores de corrente de partida, né? São motores elétricos de alta potência. Então é até difícil de encontrar esses disjuntores. A corrente de pico que ele suporta é de 10 a 20 vezes o valor nominal. Então, assim, são motores bem pesados, às vezes é uma ligação
é uma ligação que tem um pico de partida devido à inércia do motor muito grande. Então, esse tipo D é empregado nesse tipo de aplicação. Aqui a gente consegue ver as curvas características, né, de proteção do disjuntor. E aqui a gente tem o seguinte, aqui a gente tem o tempo, certo? E aqui a gente tem múltiplos do valor da corrente nominal. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, se o múltiplo da corrente nominal for igual a 1, ou seja, a corrente do disjuntor é igual à corrente nominal, ele não vai atuar nunca, ó, não intercepta a curva em nenhum ponto, porque em teoria o disjuntor tem que suportar aquela corrente indefinidamente. Mas à medida que esse valor aumenta, esse múltiplo aumenta, a gente consegue perceber que o tempo que esse disjuntor suporta essa corrente sem desarmar, ele vai diminuindo, né? E tem aqui uma queda muito abrupta em relação às curvas B, C e D. Gostaria que vocês fizessem um exercício comigo agora, tá? Pausem esse vídeo e tentem identificar essas três zonas aqui, ó, que é uma zona onde ocorre a proteção térmica através do elemento bimetálico, devido a uma corrente de sobrecarga, e a proteção magnética, né, que seria a atuação devido a uma corrente de curto-circuito. Então, dê uma pausada aí e vê se vocês conseguem enxergar essas zonas aqui, né, nessa curva. A zona 2 seria uma região que você não consegue distinguir a 1 da 3, né? Qual foi a proteção que atuou ali. Bom, gente, espero que vocês tenham pausado o vídeo, né? E a explicação é a seguinte. Perceba que nessa região aqui, ó, a gente tem que o valor da corrente que passa pelo disjuntor é de 1 a 3 vezes maior, né, do que a corrente nominal. É uma característica de uma corrente de sobrecarga. É uma corrente, né, que vai ser acima do valor nominal, mas às vezes não é tão mais acima assim. E aí a gente consegue perceber que o tempo de atuação, né, esse relé, esse disjuntor, ele vai suportar essa corrente por um tempo aí da ordem de 5, 10, 20, 30 segundos, até 1 minuto, dependendo dessa intensidade, né? Por exemplo, 2 vezes a corrente nominal, esse disjuntor ele suporta 20 segundos, né? Então é uma corrente de longa duração, característica de uma corrente de sobrecarga. Então aqui a gente tem a zona 1. Tá? Aqui já ó, a gente vai ter, perceba, aqui agora nós já temos uma faixa de corrente, uma faixa de múltiplos da corrente nominal bem mais elevada. Perceba que a curva B está entre 3 e 5, a curva C está entre aqui 6 e 10, e a curva D vai estar aqui entre 10 e 20 vezes a corrente nominal, que são as características dessa curva B, C e D. E perceba que quando ocorre, né, na curva B, por exemplo, quando ocorre da corrente que passa pelo disjuntor ser 4 vezes a corrente nominal, então ele já deve atuar, ele já vai ter um tempo de atuação aqui, ó, de 5 milissegundos. Então é um tempo muito rápido, uma atuação muito rápida, né? Um disjuntor na curva C, por exemplo, aqui, ó, se passa uma corrente de 8 vezes aqui, a corrente nominal também, a gente já tem poucos milissegundos de atuação. Então isso aqui seria a zona 3, né, que é a zona de proteção eletromagnética. Nessa região aqui, ó, a gente não sabe exatamente definir se a proteção que atuou foi uma proteção de sobrecarga ou uma proteção de curto-circuito. Então é uma zona indefinida, o que a gente chama de zona 2. Né? Mas o mais interessante é que a gente consiga perceber que aqui atua o elemento bimetálico e aqui atua a proteção magnética. Vamos agora para a nossa última parte desta aula para falar sobre o dimensionamento dos disjuntores. Né? O correto dimensionamento dos disjuntores eles deve levar em consideração alguns critérios. Antes de eu falar desses critérios, eu queria pontuar algo que é muito importante. Existe uma norma específica para disjuntores aplicados a baixa tensão, uma norma NBR baseada em uma IEC, que trata das características da correta aplicação e do dimensionamento de disjuntores, principalmente voltados para instalações elétricas, né? Onde a gente pode ter a imagem de um circuito ligado no disjuntor, separação dos circuitos de cargas do disjuntor, né? Questão de demanda, etc. E não é o que a gente quer fazer aqui.
O nosso estudo aqui é para um circuito simples de acionamento de um motor elétrico, por exemplo. Então, esse disjuntor, que muitas vezes é até o mesmo que a gente utiliza nas residências, né? A aplicação dele é diferente. Então, esse nosso dimensionamento, muitas vezes, ele é mais simplificado, ok? Para fazer esse dimensionamento, nós precisamos levar em consideração a corrente nominal da carga, muitas vezes do motor, a capacidade de interrupção de corrente, né? A proteção contra a corrente nominal está relacionada com a proteção contra a sobrecarga, a capacidade de interrupção de corrente que está relacionada com a proteção de curto-circuito, a tensão de alimentação que a gente vai empregar esse disjuntor, o seu tipo de curva e o tempo de disparo. A corrente nominal, pessoal, ela está relacionada, né, com o valor, a corrente nominal da carga, ela vai justamente definir qual é o tamanho do nosso disjuntor, qual é a corrente nominal do nosso disjuntor. A gente precisa sempre lembrar que essa carga ela tem um fator de serviço. Nos motores é 1,15, 1,20, 1,25. Então, a gente sempre tem que imaginar que esse disjuntor ele não pode atuar se passa uma corrente por ele igual à corrente nominal da carga multiplicada pelo fator de serviço. Ele deve suportar essa corrente porque é uma característica do motor, né? O motor ele opera perfeitamente com uma corrente nominal dele multiplicada pelo seu fator de serviço. Então, nessa condição, o disjuntor não deve atuar. Então, nós vamos dimensionar a corrente de disparo do nosso disjuntor, que seria a corrente relacionada com a proteção térmica, para um valor comercial imediatamente superior a esse produto, né? Um detalhe é que cargas resistivas, chuveiro, aquecedor, a gente vai aplicar um fator de serviço de 10%, né? E aí a gente para e pensa o seguinte, né? Uma coisa bem interessante. A gente não, quando a gente dimensionou a relé térmica, a gente não considerou cargas resistivas. Se a gente parar para pensar na nossa casa, um chuveiro elétrico, por exemplo, não tem nenhum relé térmico ligado no chuveiro elétrico, mas tem um disjuntor para o chuveiro elétrico. Pode ocorrer uma sobrecarga no chuveiro onde o disjuntor deve atuar, entendeu? Então a gente tem que pensar nessa proteção também. E aí, como é uma carga resistiva, no qual esse valor de sobrecarga vai variar pouco, né? Então qualquer variação dele já indica uma sobrecarga, a gente considera um valor aí de margem de 10% do fator de serviço. Cargas indutivas em geral, se você não tem essa informação, por exemplo, você tem uma geladeira, um micro-ondas, um motor velho que você não consegue ler o dado de placa dele, se você não tem essa informação, mas sabe o que é uma carga indutiva, uma boa prática é utilizar aí 15% de fator de serviço. Mas se você tem um motor elétrico e ele te fala qual é o fator de serviço desse motor, ou você tem uma outra carga indutiva que te fala qual é o fator de serviço, você vai utilizar o fator de serviço informado, né? E aí vale lembrar que quando a gente vai fazer o dimensionamento para disjuntores motores, a gente tem que fazer aquela mesma consideração que a gente fez para os relés térmicos, né? Esse produto da corrente nominal pelo fator de serviço deve estar contido na faixa de ajuste da corrente sobrecarga, né? Nunca estando na extremidade mínima nem na extremidade máxima. Tem que estar ali no meio do disco de ajuste da corrente, né? Atentar para esse detalhe. A capacidade de interrupção de corrente. Obviamente, né, o disjuntor ele tem que ter uma capacidade de proteção, né, a corrente que ele suporta. A corrente máxima de curto-circuito que ele suporta tem que ser maior que a corrente de curto-circuito do circuito, né, senão ele não conseguiria proteger o circuito. E aí, para que a gente faça, então a gente tem que ter isso sempre em mente, né? O nosso disjuntor tem que ter uma capacidade de interrupção superior à corrente de curto-circuito do circuito. Existem algumas metodologias para se determinar essa corrente de curto-circuito, que vão levar em consideração aí a tensão do circuito, né, o tipo de curto, se foi fase-fase, fase neutro, o fator de potência da carga, as dimensões do condutor. Mas esse cálculo assim, não vai ser muito utilizado, não vai ser o foco desse curso, tá? Esse cálculo é muito apresentado muitas vezes em dimensionamentos de disjuntores para instalações elétricas e algo mais específico. Nesse curso nós não vamos fazer esse dimensionamento, mas é importante que vocês saibam desse critério. A tensão de alimentação do disjuntor, ela tem que ser, a tensão nominal do disjuntor tem que ser maior do que a tensão de alimentação do circuito, obviamente, por questão de isolações elétricas, então isso é tranquilo. E aí a gente tem que escolher a curva do meu disjuntor com base no tipo de carga que ele vai
proteger, né? Então a gente vai lembrar aí da curva B, C e D, né? De uma forma simplificada, curva B para carga resistiva, curva C para carga indutiva leve e média, e curva D seria para cargas indutivas mais pesadas, com correntes maiores, né? Isso aqui é um resumo daquela classificação que eu passei para vocês. E por fim, a gente tem o tempo de disparo, né? O tempo de atuação. A gente precisa lembrar que, por mais rápido que seja a atuação do disjuntor, existe uma parte mecânica, né, que leva um tempo para aquele pistão sentir a intensidade do campo magnético sendo aumentada, ser atraído por ele e empurrar a parte móvel, né, o dispositivo móvel do disjuntor, desarmando, seccionando o circuito. A gente precisa ter em mente, então, que esse tempo de disparo do disjuntor ele tem que ser menor do que o tempo de duração da corrente de curto-circuito, né? Então, meu disjuntor precisa atuar mais rápido do que o tempo da corrente de curto-circuito. Existem também metodologias para fazer o cálculo desse tempo da corrente de curto-circuito, que vão levar em consideração a corrente de curto-circuito, que foi calculada anteriormente, dimensões do condutor, tipo de circuito, mas só que, mais uma vez, nós não vamos fazer este cálculo neste curso. Porém, é muito importante que vocês saibam desse critério. Para a gente finalizar, vamos fazer um exemplo, ok? A gente deseja fazer o dimensionamento de um disjuntor para o acionamento de um motor trifásico, né? Então aqui a gente pede o disjuntor motor e aí nós vamos ver um disjuntor termomagnético comum e um disjuntor motor, né? Para a proteção desse motor durante uma partida direta. Então aqui a gente tem os dados de placa do motor e algumas informações desses dados de placa. A tensão de alimentação que nós vamos utilizar é a de 220, ok? O tipo de ligação para 220, então, é o delta, ok? A corrente nominal para essa ligação é de 8,4 amperes, com fator de serviço de 1,15, ok? Uma corrente de pico 6,7 vezes maior que a corrente nominal. Então, aqui a gente tem o valor da corrente de pico. E algumas considerações aqui da aplicação desse motor. Vai ter uma temperatura ambiente aí em torno de 40 graus e uma altitude abaixo de 2.000 metros. Vamos então aplicar os critérios que a gente tem, né? Primeira coisa, o disjuntor deve ser tripolar, porque a gente está falando de um motor trifásico, então a gente precisa de 3 polos para fazer essa ligação. Como o nosso motor está em delta, a gente não comentou nada de neutro, nós não precisamos de um multipolar, um tetrapolar, por exemplo, para passar o neutro por ele. Então a gente vai pegar um tripolar para as 3 fases. A tensão é de 220 do circuito, então a tensão do meu disjuntor deve ser maior que 220. E aqui a gente vê que é um motor elétrico, né? A corrente de pico é 6,7 vezes maior que a corrente nominal, então a gente vai utilizar um curva C, né? Que tem aí, ele suporta a corrente de pico de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Então, aí utilizando, né, o dimensionamento da corrente de disparo do disjuntor, deve ser maior que o produto do fator de serviço pela corrente nominal. Esse fator de serviço aqui foi informado, ele vale 1,15. Então, esse produto aqui dá 9,66. Então, nós vamos pegar o disjuntor com a corrente comercial, o valor comercial de corrente, imediatamente superior ao valor calculado. Então, a gente vai escolher aqui um disjuntor de 10 amperes, certo? Não vamos fazer cálculo de corrente de curto-circuito, nem de tempo de disparo. Isso aqui é suficiente para que a gente consiga dimensionar o nosso disjuntor. Uma solução para esse caso, né, utilizando o motor da WEG, seria um disjuntor termomagnético MDW. Aqui a gente consegue ver curva C, 10 amperes, tripolar. Né? Nas próprias especificações do disjuntor a gente tem essas informações. A tensão de emprego dele é de 440 e 220, 440 alternado ou 250 contínuo. Então, como a gente está com 220 alternado, está ok, certo? Então, é uma boa solução para o nosso estudo de caso. A gente poderia fazer a opção também de escolher um disjuntor motor, que dispensaria relé térmico, fusível, né? Aqui a gente consegue ver aqui o disco de ajuste dele. A gente poderia optar aí por um disjuntor motor MPW12, que possui uma corrente nominal máxima de 12 amperes, né? E vai ter uma faixa de ajuste dessa corrente de 8 a 12, né? Como a nossa corrente é de 10 amperes, ela não está nem no extremo inferior nem no extremo superior. Então aqui a gente tem mais uma vez aqui a tensão de trabalho, aqui a gente tem informações da corrente de curto-circuito, enfim. Então a gente consegue optar também, se a gente quiser utilizar esse disjuntor motor para o caso. Bom,
Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, o conceito de disjuntor e o método de seu dimensionamento. Neste ponto, eu gostaria de convidá-los a conhecer as páginas e redes sociais do GCEP e eu vejo vocês na próxima aula.